Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro O Último Turno. Esse é o terceiro e último livro da trilogia Bill Rodgers. O primeiro livro foi Mr. Mercedes, o segundo Achados e Perdidos. Eu já resenhei os dois, vou deixar o link para vocês aqui embaixo para vocês conferirem. Nesse livro, finalmente, o grande vilão dessa história está de volta, que é o Mr. Mercedes, o Brad Hartsfield. Ele ficou em estado vegetativo em uma clínica neurológica, uma clínica do cerebral, durante 5 anos, sem demonstrar sinal vital nenhum, sinal de ação cerebral. Só que aos pouquinhos o Brad foi acordando, foi voltando à sua consciência, só que ele não deixou transparecer, não deixou ninguém perceber, nem mesmo os médicos, porque se ele retomasse a consciência, ele ia ser julgado e ia acabar sendo preso. Então ele ficou quietinho e foi voltando aos pouquinhos. Só que quando ele volta, quando ele retoma a consciência, ele percebe que tem alguma coisa diferente. Ele percebe que ele tem um certo tipo de poder sobre as pessoas, sobre as coisas. Ele consegue mover objetos só com o poder da mente. Ele consegue controlar a vontade de outras pessoas que estão ao redor dele com o desejo da mente dele. Aí sim nós vamos ter um toque sobrenatural famoso do Stephen King aqui nessa história, porque até então era uma trilogia policial, não tinha tido nenhuma situação com algo sobrenatural, que é característico dos livros dele. Então aqui finalmente vai entrar. Todo esse tempo que ele ficou retomando a sua consciência, esse tempo que ele ficou realmente em coma, serviu para aumentar ainda mais o ódio dele pelo Bill Rodgers, que foi o responsável pela prisão e por esse ataque, indiretamente, mas foi o responsável por esse ataque que ele sofreu, que deixou ele na cama por 5 anos. Então ele vai bolar um plano de se vingar, só que uma vingança assim muito mirabolante, para se vingar do Bill Rodgers e acabar de uma vez com todo esse ódio que ele sente dele. A arma que o Brad tem é a força da mente dele, então ele vai usar esse poder que ele acabou adquirindo, não se sabe como, apesar de que o Stephen King dá uma explicada geral em como ele adquiriu esse poder. Ele vai usar esse poder para persuadir jovens fragilizados a cometer suicídio, através de um aparelho que vai surgir na história, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Ele vai conseguir entrar na mente dessas pessoas, principalmente dos jovens, e fazer com que eles cometam suicídio. Então o Bill Rodgers vai ter que correr contra o tempo para barrar essa situação, tentar descobrir o que está acontecendo, sendo que o Brad está na cama, ele está deitado no estado semi-vegetativo. Como que ele pode estar agindo então, que o corpo dele está ali? Até ele descobrir tudo isso, ele vai ter que correr muito para tentar barrar esse vilão mais uma vez. Eu achei a história meio fraca, infelizmente posso dizer que foi uma decepção, porque a trilogia começou ótima, o Mr. Mercedes para mim foi excelente, o Achados e Perdidos foi bom e esse foi mais ou menos bom, então ele foi decaindo, assim, na minha opinião começou bom e foi decaindo. Eu não curti muito, não consegui me afeiçoar a esse detetive, o Bill Rodgers, eu acho ele muito superficial, ele não tem uma capacidade de dedução forte, rápida, como muitos detetives que a gente é acostumado a ver. Ele não é muito esperto e, na verdade, quem levou essa história nas costas, na minha opinião, foram o Jeremy e a Holly, que foram os ajudantes dele desde o primeiro livro. Na minha opinião, essa trilogia deveria se chamar Holly Gibney, porque ela roubou a cena completamente dessa história toda, de todos esses 3 livros. E nesse último livro ela tá impecável. Eu me apaixonei por essa personagem. Eu gostaria muito que ela voltasse algum dia em alguma outra história do Stephen King. Como eu já citei nos outros vídeos, ela é uma personagem que entrou devagarzinho, ela era muito amedrontada, ela era bem fragilizada e ela sofria de síndrome de Asperger. Aos poucos ela foi criando uma capacidade de conviver em sociedade, ela foi criando uma coragem que ela nem imaginou que ela tivesse. E ela vai ser de grande ajuda para o Bill aqui nessa última trama, nesse fechamento da história. Apesar desse terceiro livro focar muito no Bill Rodgers, no momento difícil que ele está enfrentando na vida dele, mesmo assim me representou que ele fosse um personagem secundário. Realmente para mim faltou aquela intensidade para ele ser um protagonista. Na minha opinião é a Holly que tinha que ser o nome dessa trilogia Holly Gibney. Então infelizmente eu não gostei muito da história, eu dei somente 3 estrelas para ele. Não é uma leitura ruim de forma alguma, mas por ser um fechamento de uma trilogia eu imaginava algo arrebatador, uma coisa assim que viesse derrubando as estruturas de quem fosse ler. Mas infelizmente não aconteceu isso, fazer o quê, né? Mas de qualquer forma a trilogia em si é boa, a média geral dela são 4 estrelas, juntando os 3, mas o meu favorito continua sendo o Mr. Mercedes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, dá um like para ajudar na divulgação do canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva para ficar de olho em todas as novidades. É isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!